Olá, boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui a mais uma aula inaugural dos cursos de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança da nossa escola. Sejam muito bem-vindos, você que ingressou agora em algum curso da nossa escola. E hoje a gente vai fazer um bate-papo, né, professor Lucas? Um É bate-papo isso da mesmo, coordenação e da tutoria, para a gente dar as boas-vindas aos nossos estudantes, né? é Boa isso noite, mesmo, professor Carol. Lucas, tudo bem? Boa noite, Carol, boa noite, professor André Zigman, que logo, logo vai estar aqui conosco. A gente realmente fica muito feliz de estar fazendo esse momento de acolhida de você que escolheu a Uninter para vir fazer o seu curso superior. E a gente gostaria que, por meio dessa aula, dessa aula inaugural, que você conhecesse um pouco mais quem são as pessoas que estão trabalhando aqui no seu curso, quem são os coordenadores, quem são os professores que vão responder as suas dúvidas, quais são, aliás, os cursos que fazem parte da nossa escola, enfim. Essa é uma aula de apresentação, é uma aula de acolhida, é uma aula em que a gente gostaria de fazer um primeiro contato com você que está entrando agora no Centro Universitário Internacional Uninter. Salvo engano, meu professor Zigman resolveu dar uma sumidinha. Será que ele está conosco aqui Eu acho ainda? que ele caiu, Daqui sim, a daqui a pouquinho ele pouco já eu está acho que ele já conectando. volta. A aula interativa sempre bombando, a gente sabe que a nossa conexão, ela fica mais tensa, né, Carol? Será que a minha lâmina chegou aí para a gente fazer a nossa apresentação? Chegou, aham, já estou vendo. Maravilha, maravilha. Bom, gente, nós estamos, portanto, em uma das aulas interativas, vocês que são alunos calouros, vocês que estão ingressando agora, vocês vão perceber que a Uninter é uma instituição realmente bem grande, e hoje, eu, a professora Caroline, daqui a pouquinho, o professor André Zigma, nós vamos nos abordar questões relacionadas a esses cursos que estão aqui na tela. Hoje, essa é a aula inaugural, destinada a fazer alguns esclarecimentos para os alunos dos bacharelados em Relações Internacionais, em Ciência Política e em Administração Pública. Esses são os 3 bacharelados na nossa escola, e nós também temos 10 cursos de tecnologia. São os cursos de Gestão Pública, Serviços Jurídicos e Notariais, Investigação Profissional, Segurança Privada, Segurança e Defesa Cibernética, Segurança Pública, Gestão de Trânsito e Mobilidade Urbana, Gestão de Partidos Políticos, Mediação, Conciliação e Arbitragem e Perícia Judicial e Extrajudicial. Esses são os cursos que vão ser representados na nossa aula. E agora está conosco o professor André Zigman. Zig, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa escola. Primeiramente, boa noite, professor Lucas, professora Caroline. Espero que vocês sejam muito felizes aqui, né? Vocês têm a possibilidade de acessar conteúdos, conhecimentos que há anos atrás, enfim, há décadas atrás, quando eu fui para a universidade, era impossível. Era impossível estudar administração pública no interior do Paraná, ou no interior de Santa Catarina, ou do Mato Grosso do Sul. Então, vocês são privilegiados, façam um bom proveito, e lembre-se que universidade é para aprender uma profissão, mas também é para adquirir cultura, tá certo? E espero que todos vocês tenham uma grande jornada nesses próximos anos. Zig, muito obrigado pela sua fala de abertura, você realmente tocou em pontos que são centrais. Eu gostaria, gente, antes de fazer aqui o desenvolvimento da nossa apresentação, eu gostaria de ressaltar que essa atividade, a aula inaugural, ela tem como objetivo esclarecer um pouquinho sobre o ambiente em que vocês estão ingressando. Quando a gente, eu, a Carolina, o Zig, enfim, outras pessoas, quando nós fomos lá ingressar nas faculdades presenciais, às vezes a gente ficava um pouco perdido. Onde é que fica a secretaria? Onde é que fica a biblioteca? Qual é a minha sala de aula? Essas são dúvidas absolutamente normais. Quando a gente está ingressando em uma instituição nova, tem muita coisa que a gente não conhece. E o fato do nosso curso ser EAD não diminui em absoluto essa dificuldade. Muitas vezes as pessoas falam aquela expressão, está lá no AVA. Mas o AVA é uma coisa enorme, o AVA é um ambiente gigantesco. E é normal, é esperado que as pessoas que estão ingressando agora no na nossa instituição, que estão começando a explorar o AVA, é absolutamente normal
que se sintam um pouquinho perdidos, faz parte. É por isso, essa é uma das razões pelas quais nós estamos fazendo uma aula como é a aula de hoje. Agora, o que é essencial, e isso tem que ficar posto logo de saída, é que o ambiente virtual de aprendizagem é um local onde nós podemos nos conhecer, nós podemos interagir, nós podemos aprender uns com os outros. Para isso, a gente deve começar falando, afinal, quem são as pessoas que fazem o AVA acontecer? Aqui nessa tela, nós estamos mostrando para vocês os rostos daqueles professores que exercem a função de coordenação de curso. Portanto, esses são os professores que estão à frente da coordenação de alguns cursos aqui da nossa escola, que é dirigida pela professora Débora. Ela que está puxando a fila, ela é a nossa diretora, a nossa líder, a pessoa que é responsável por todos os cursos da escola, e esses são, digamos assim, os professores que exercem essa função de coordenação. Mas nós também temos, né, Carol, aqueles colegas que fazem a nossa avaliação, as pessoas que cuidam da parte um pouco mais administrativa, não é mesmo? Sim, nós temos aqui o pessoal da avaliação, as meninas da avaliação, né, coordenadas pela professora Tânia Agostinho, temos a Josi, a André Bittencourt, a Carla, a Aline, a Jocelena, a professora Mazé e a Jennifer também, que estão ocupadas com as avaliações, né, nosso setor aqui de avaliações da escola jurídica e também das questões administrativas. No próximo slide, a gente tem mais um pouquinho da equipe, né, professor Lucas? Aqui são os professores que estão no TCC, o professor Carlos Simeone e a professora Aldrin Azolin, no TCC de Ciência Política e Relações Internacionais, professor Rafael Pons, que trabalha com revisão ENAD, pesquisa, professor André Frota, do Observatório de Conjuntura, professor Luiz Domingos, que está nas atividades extensionistas, o professor André Zigman, esse que está aqui no vídeo também, que está na revisão ENAD, atividades complementares, após, excursivas, lives no curso de Administração Pública, Gestão Pública, Ciência Política também. E no próximo slide, a gente tem mais um pouco aqui dos professores, tutores, a professora Tatiana Wagner em Segurança Pública e Segurança Privada, o professor Valdilson em Proteção e Defesa Cibernética, Trânsito e Mobilidade Urbana, Investigação Profissional, a professora Thalita Sabião, a nossa decana, a nossa mais antiga professora tutora aqui dos cursos da Escola Superior de Gestão Pública, Política Jurídica e Segurança, está à frente do curso de Administração Pública e Gestão Pública. Professora Nathalie Rolfe é professora tutora do bacharelado em Relações Internacionais, professora Daniele Farinhas em Mediação, Conciliação e Arbitragem, Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais e Perícia Judicial, e eu no bacharelado em Ciência Política e também em Gestão de Partidos Políticos. Quando vocês entrarem em contato pela tutoria dentro de alguma disciplina do seu curso, quando vocês quiserem tirar alguma dúvida de conteúdo daquela disciplina que você está estudando, nós que receberemos essas mensagens de vocês. Então, não é um robô, mande lá, bom dia, boa noite, que é um professor que vai estar recebendo, né? Nós aqui, que estaremos recebendo aqui na sede de Curitiba, as dúvidas de vocês, e aí, então, responderemos essa dúvida de conteúdo, ou sobre o curso, sobre a profissão. É bem comum os alunos entrarem em contato pela tutoria. Aproveitem esse espaço. Não é para vocês estudarem e ficarem com dúvida e não tirarem essas dúvidas. A educação à distância dá uma autonomia, né, para o estudante, mas vocês têm que utilizar essa autonomia também ao favor de vocês, né? Então, é importante tirar essas dúvidas, manter contato com os professores, com as professoras e também com os outros estudantes, não é mesmo, É isso pessoal? mesmo, gente. E eu, antes de avançar aqui na nossa exposição, eu estava te ouvindo, Carol, e eu me recordei, acho que agora é o momento de aula inaugural, e é interessante falar para os alunos de um dos momentos mais singulares da vida acadêmica, que é o momento da formação, da formatura, o momento da colação de grau. Vocês estão ingressando agora uma jornada. Alguns ficarão conosco por 2 anos, outros 3, outros 4 anos, a depender do curso que vocês escolheram para vir estudar conosco, né? Agora, seja qual for o seu curso,
daqui a um determinado tempo vai haver uma formatura. E nós, coordenadores, sempre estamos presentes lá para entregar o canudo para cada um dos formandos que consegue vir até Curitiba, consegue se organizar para participar dessa cerimônia que é realmente belíssima. Por que eu estou falando isso, gente? Uma das frases mais bonitas que o professor Jorge Bernardi sempre fala, quando ele está lá na função de representante, o professor Jorge Bernardi é o vice-reitor do nosso centro universitário, e ele sempre traz aquela frase do Paulo Freire, de acordo com a qual a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e são as pessoas que mudam o mundo. Ora, por que essa frase é importante aqui na nossa aula inaugural? Porque são essas as pessoas que vão ser os mediadores. Nós, professores, nós não podemos abrir os livros e estudar para vocês. A gente não pode abrir as rotas e estudar para vocês. Agora, no momento em que você tiver uma dúvida de conteúdo, no momento em que você se sentir um pouco desamparado com o grau de dificuldade de uma prova, no momento que você estiver perdido quanto ao tema do seu TCC, aí você vai ter um professor que vai te estender a mão e que vai falar, vem aqui, vamos estudar, vamos entender qual é a sua dúvida. E quem são esses professores? É esses que estão na tela. Bom, nós estamos falando, eu, a professora Carolina, o professor Zig, a gente está falando muito sobre dúvida de conteúdo. Por que a gente ressalta esse ponto? Porque tem muitas dúvidas, pessoal, que são dúvidas que são de caráter administrativo. Ah, como é que eu faço para entregar o documento? Como é que eu faço para solicitar um determinado serviço? Para essas dúvidas que não estão relacionadas exatamente com os conteúdos, para isso vocês têm o apoio da Central de Mediação Acadêmica. Então, toda dúvida relacionada com aspectos administrativos da sua vida acadêmica, aí sim, você vai lá no chat ao vivo, você vai ter um robozinho que vai direcionar a tua dúvida para a pessoa que vai poder te atender. Só que lá não é a dúvida de conteúdo, lá é a dúvida de caráter administrativo. Talvez esse seja um momento, né, pessoal, em que os nossos calouros estejam perguntando, puxa, mas como é que apenas esses professores conseguem dar conta de tantos alunos? É aí que entra o nosso querido ambiente virtual de aprendizagem, que é onde você irá estudar. Vejam que aqui nós já temos uma tela destacando o nome do curso. Nesse caso, a gente escolheu o curso do Bacharelado em Ciência Política. A gente também deve ressaltar que uma das palavras que estarão presentes em vários momentos, à medida que você for explorando o AVA, são as famosas UTAs, ou, como nós chamamos, as UTAs. O que é uma UTA, pessoal? UTA é uma unidade temática de aprendizagem. Aqui na Uninter, nós não organizamos os nossos currículos de uma maneira linear, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. Essa é uma concepção que já foi ultrapassada. Nós sabemos que as pessoas, quando elas entram no ensino superior, elas trazem a sua bagagem. E a gente montou o nosso currículo presumindo que você tem algo com o qual nós vamos aprender. É por essa razão que não existe essa linearidade, primeiro semestre, segundo semestre. Bom, se não existe essa linearidade, como que se organizam os conteúdos? Por meio das UTAs. As UTAs, elas são aquelas unidades que agregam 4 disciplinas. Portanto, nós falamos que as disciplinas conversam umas com as outras dentro das UTAs. Vocês que estão ingressando agora, vocês estão fazendo disciplinas que nós falamos que fazem parte da UTA Acolhimento. Ora, a UTA Acolhimento é o que vem antes da UTA regular. Professor Lucas, o que isso quer dizer? Isso significa que na entrada no ensino EAD, na entrada aqui na Uninter, nós vamos escolher algumas disciplinas que possuem características que são especialmente oportunas para quem quer saber sobre o mercado de trabalho, para quem quer entender exatamente o que vai fazer uma vez egresso. Quais são as disciplinas que podemos dizer são o suprassumo ou o âmago do curso. Essas são as disciplinas que fazem parte da UTA Acolhimento e são elas que vocês vão fazer agora. De novo, essa terminologia pode parecer um pouco obtusa, pode parecer um pouco confusa. Você que está entrando agora, você vai ter bastante oportunidade para se aprofundar nela. Agora, uma primeira orientação sobre o nosso AVA é importante, né, Carol? Para que as pessoas possam começar a explorar esse recurso que já está lá no computador delas. O que você tem a dizer para a gente sobre essas próximas telas?
É importante que os alunos façam a disciplina de ambientação inicial e também de formação inicial em educação à distância, para irem se acostumando com o AVA. Vocês têm que mexer mesmo, aprender a utilizar o AVA, não precisa ter medo, nada de, né, de absurdo vai acontecer, vocês podem fuçar mesmo o AVA, que é bem importante nesse contato inicial, né? E aí tem várias dicas aqui, vários ícones interessantes, como aquele primeiro ali do lado esquerdo, como estudar, ali tem dicas preciosas para você organizar o seu estudo na modalidade à distância. Depois tem os cursos livres, que são os cursos de extensão, que você pode fazer para utilizar a carga horária de atividades complementares, né? Para cumprir essas atividades complementares no caso dos bacharelados. O livro didático, ali você pode ver quando que o seu kit chega. A gente tem uma cota, né, em cada curso de livros físicos, vocês vão saber sempre aqui nesse ícone de livro didático. Aí depois, um pouco mais embaixo, serviços, todos os serviços que vocês podem solicitar, como segunda chamada, ou a dispensa de uma disciplina também. A dispensa é um pouco do lado no ícone de dispensa, mas, enfim, outros serviços que você pode solicitar durante a sua trajetória acadêmica. É ali em serviços. Depois, o manual do aluno é muito importante também, você tem tudo ali, sobre as avaliações, sobre exame, sobre segunda chamada, RPC, enfim, e RCP, enfim, e todas as atividades ali você tem no manual do aluno também. A biblioteca, vocês têm disponível a Biblioteca Pearson, que tem muitos livros ali à disposição de vocês, utilizem, aproveitem. A biblioteca que está 100% disponível para vocês. Depois ali na continuidade, né, dessa coluna do lado esquerdo, vai ter mais algumas dicas ali sobre limpar histórico. Às vezes é importante, né, que o AVA fica Sim. carregado e você faz a limpeza de cache. Ali as resoluções, políticas de privacidade, os editais. E aí, então, do outro lado aqui, no lado direito do seu AVA, você vai ter o ao vivo, onde você vai assistir a maioria das aulas, né, interativas, o atendimento online, que é onde o professor Lucas falou sobre a Central de Mediação Acadêmica, é um setor aqui da Uninter que vai auxiliar vocês em toda essa trajetória acadêmica no que diz respeito às avaliações, às questões acadêmicas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode ir aqui no atendimento online, que primeiro vocês vão falar com a Teri, que é a nossa inteligência artificial, e aí ela vai te dar as respostas ali sobre o que você está perguntando. Se não for o suficiente, vai então encaminhar para o atendente, que vai te ajudar ali de forma mais específica. Depois os avisos, é muito importante que vocês vejam os avisos, a gente manda tudo para vocês por meio de avisos. Então, aula interativa, aula de revisão, momento extensionista, live, evento, tudo a gente vai mandar por aviso para vocês, não é para ignorar não, vocês têm que ver o aviso e assim, vejam sempre, sabe? Todo dia entrem no AVA, não é para deixar acumular nada não. Então, até porque vocês podem deixar passar algum evento importante. Aí depois tem o calendário, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. O desempenho, que é onde vocês podem enviar as médias de vocês, a grade também, as disciplinas que vocês dispensaram, no caso de quem veio de outra, já uma segunda graduação, né? Quem está numa segunda graduação e pediu dispensas de disciplinas. Depois ali o dispensa, onde você faz a solicitação das dispensas, no caso, né, de segunda graduação. E aqui no meio, né, a gente tem os meus cursos e ali estão as duas disciplinas. Então, vocês sempre farão duas disciplinas ao mesmo tempo, em cada fase. Então, em cada UTA, tem duas fases, em cada fase, duas disciplinas. Então, são 4 disciplinas por UTA, certo? E vocês têm 6 semanas conteudistas, então vai começar agora, a gente está na semana 0, semana que vem começa então a semana conteudista, e aí são 6 semanas no total.
tá? Então, por isso que é bem importante também vocês não deixarem acumular conteúdo, né? Que senão é conteúdo de 6 semanas ali que vai acumular e isso acaba virando uma bola de neve, né? Então, é importante seguir esse cronograma que a gente coloca também na agenda de estudo semanal, que é uma sugestão ali de organização dos estudos de vocês, tá? Fala um pouquinho Bom, do calendário? certo. A gente tem um calendário acadêmico, que é naquele ícone ali, calendário, do lado direito aqui do AVA, e ali tem certinho em qual fase que você está. Então, o professor Lucas falou ali, a gente tem a UTA, né? Nós estamos na UTA A desse ano. Cada ano a gente tem 3, A, B e C. Tá? Então, vocês vão se familiarizando aí com essa nomenclatura. A gente está agora no A2, tá? Não tem problema que você iniciou o curso agora, né? Você não está chegando atrasado, você está chegando no momento certo com as disciplinas certas para você, tá? E ali, então, aparece, né, o período de aula da semana conteudista, que vai da semana do dia 17/4 até o dia 27 de maio. Então, essas são as 6 semanas que eu falei para vocês, né, da fase. E ali estão também todas as datas importantes. Então, das avaliações, a data da POL, as datas da POL 1 e 2, da prova regular, a gente tem a prova objetiva e a prova discursiva, as segundas chamadas, o exame, aí depois, então, os serviços também, o tempo de reabertura de matrícula, transferência de curso, regime tutorial, também tem ali as datas da semana conteudista, do curso também vão ter as aulas interativas, os eventos do seu curso, né? Então, ali é bem legal que aparece quais as disciplinas que você está cursando e também quais as principais datas, tá? Então, é bem Carol, importante que vocês tenham o hábito de utilizar o calendário. eu acho que é interessante a gente explicar para os alunos que utilizam o calendário do Gmail, é Boa. importante explicar a eles que é possível fazer uma sincronização dessas datas com o calendário do Gmail. Não só o Gmail, outros calendários também, mas é possível fazer o download de um arquivo e subir para que o seu calendário se alimente e o seu dispositivo, o seu smartphone, enfim, possa te auxiliar sobre essas datas. Gente, vocês que estão ingressando agora, realmente, a gente sabe que tem muita informação aqui. E nós esperamos que, doravante, com o passar do tempo, vocês comecem a se familiarizar cada vez mais com todos esses recursos. Mas, por favor, lembre-se de que existe uma curva de aprendizagem. É normal sentir-se um pouco perdido no início. À medida que passarem 6 semanas, vai ficar mais claro o que é uma fase, o que são as APOLs, e a gente sabe disso, e a gente já preparou as nossas atividades presumindo que vocês estão se familiarizando com o ambiente virtual de aprendizagem. Mas para isso, para que vocês possam realmente fazer um bom uso do tempo, essa ferramenta é crucial. Então, o calendário acadêmico certamente vai ajudar bastante. Podemos Tem avançar? Por só favor. queria fazer um chamado aqui, aproveitar a oportunidade, que toda terça-feira vocês vão ter a mentoria com a professora Aldrin Boa. Azolim, e aí a professora Aldrin vai trazer todos os professores, ou parte deles, né? Vocês viram que só estamos nós 3 aqui hoje, mas a nossa equipe é bem grande, né? E com a professora Aldrin, outros professores também irão conversar com vocês, apresentando o que o curso tem. Então, as atividades complementares, o projeto de iniciação científica, vai ter uma mentoria também sobre avaliações para tirar dúvidas. Então, é bem importante que vocês participem. Ela vai acontecer toda terça-feira, a partir das 19 horas, no ao vivo do AVA. A gente vai mandar aviso para vocês. Mas são 5 encontros onde a professora Aldrin vai chamar os professores para apresentar para vocês algum aspecto do curso. Então, participem, não faltem, que eu acho que é bem importante para vocês irem pegando o jeito aí, né, da modalidade, do ambiente virtual de aprendizagem e irem tirando todas as dúvidas que vocês podem ter. Mais alguma observação ou vamos à frente? Não, acho que a gente pode seguir. Aqui está uma tela que mostra como funciona uma sala de uma disciplina. Aqui tem realmente algumas informações que são cruciais para que você tenha
um bom processo de ensino-aprendizagem. Essa é a sua sala, no caso da disciplina de gestão de operações de segurança. Notem, essa informação aparece aqui no canto superior esquerdo da nossa tela, está aqui a gestão de operações de segurança. Aqui nós também temos os roteiros de estudo, são as 6 aulas. Nós temos o link para as avaliações, já vamos explorar um pouquinho mais. O link para o livro da oferta, é por aqui que a gente vai saber qual é o livro que eu preciso estudar para aquela disciplina. Um link bastante importante, que são o link das aulas ao vivo. Hoje, essa aula está sendo transmitida lá pelo ao vivo do AVA, pelo menu anterior. No futuro, quando você precisar se inscrever para fazer uma conferência, já já a gente vai detalhar mais um pouco sobre isso, mas existem também algumas aulas em que os alunos eles abrem a sua câmera e poderão conversar com nossos professores. Ora, mas como é que funciona? Como que o aluno se inscreve nessas conferências? É aqui, por aula ao vivo, que fica dentro da sala da disciplina. Dentro da sala da disciplina também tem o importantíssimo link tutoria. É esse que está destacado aqui em cor verde. Pessoal, atenção a esse ponto. Todas as nossas disciplinas possuem o seu link tutoria. A ideia é que se eu tenho uma dúvida sobre a disciplina de gestão de operações de segurança, eu vou utilizar o link tutoria dessa disciplina para eu esclarecer dúvidas de conteúdo sobre ela. Mas, professor Lucas, eu quero falar uma dúvida sobre outro assunto. Tudo bem, você pode usar o link tutoria para isso. Mas quando você receber a nossa resposta, você simplesmente vai receber o e-mail, o tutor respondeu sua dúvida. Você precisa saber em qual sala, qual link tutoria você usou para fazer a sua pergunta. Por isso que a gente sempre recomenda organizar a tua apresentação de dúvidas. Mas veja, todas as tutorias que vocês mandarem para a gente serão respondidas, vamos dar o tratamento devido. O importante é vocês saberem que cada sala tem o seu link tutoria e vocês vão poder utilizar elas para fazer a sua dúvida, para esclarecer a sua dúvida. A gente também tem aquilo que a professora Carol falou, que é a agenda de estudo semanal. Isso é fundamental para que vocês possam ter um parâmetro sobre como organizar o tempo. O que eu vou estudar na semana 1, o que eu vou estudar na semana 2, isso tudo fica aqui na agenda de estudo semanal. E aqui em cima tem um outro link para o nosso sininho, que é o sininho do aviso, que é onde você vai receber as informações que a gente manda para vocês. Normalmente, os alunos recebem muitos avisos, e não raro, essas mensagens podem vir a ser bloqueadas por filtros anti-spam. Se for esse o caso, lembre-se que você vai ter acesso ao aviso por meio desse sininho e também aqui no nosso menu. Bom, vamos avançar? Eu queria contar um pouco... Por favor, Carol, Antes de avançar, Lucas, queria só chamar a atenção para a engrenagenzinha ali do lado do voltar. É importante que vocês acessem ali e você vai em preferências dentro dessa engrenagem, que é de configurações, tanto para ativar o Microsoft Office, o pacote que vocês têm à disposição, tá? De forma gratuita, e também o Google, fazer aquela migração para a agenda do Google, do Gmail, também é por aqui, tá? Então, e o curso de idiomas também, vocês têm direito ao curso de inglês gratuito. É aqui também na engrenagenzinha. Então, você vai lá em preferências e ativa o curso de inglês, o pacote Office e também a agenda do Gmail. Faz tudo isso já para não perder nada. E o livro da oferta ali é bem importante que vocês sempre leiam, né, os livros. A gente não vai cobrar nessas 4 primeiras disciplinas, mas é bem importante que vocês já comecem a colocar aí na rotina de estudos de vocês, né? E aí é só acessar aqui no livro da oferta também. Mas é isso, era só isso que eu queria Você me acrescentar, lembrou do professor Liberi, Lucas. Carol. A gente começa a Isso. falar e as coisas vão surgindo. Pessoal, de fato, vocês ingressaram em uma instituição de ensino superior. Tem muita coisa aqui e nós só estamos dando algumas dicas. A gente sabe que tem bastante coisa que você vai ter que experimentar, mas não deixe de experimentar o Liberi. Por quê, professor Lucas? O Liberi, gente, é um leitor que a Uninter desenvolveu para os alunos folhearem as dúvidas por dispositivos digitais. Então, quem gosta de utilizar um tablet,
ou mesmo um smartphone com uma tela maior, para poder fazer a leitura dos seus livros, use o Libri para isso, porque a passagem das páginas, os recursos de marcação, todos eles realmente são muito mais fáceis, são muito mais leves e muito mais eficientes. É uma experiência com a interface eletrônica muito agradável. Você pode aumentar o tamanho da letra, mudar o fundo, enfim. É um dispositivo muito mais leve do que os livros que também estão disponíveis na biblioteca virtual Pearson, que aí é lá na página anterior que a professora Carolina mostrou. Mas, professor Lucas, como é que eu acesso o livro da disciplina? Por meio desse botãozinho, livro destacou agora. Vamos ao próximo, gente? Ou temos... Bom, também acho que é importante aqui falar... Por favor, Zig. Eu só queria primeiro aproveitar a biblioteca ali, né? Tem autores fabulosos, livros fabulosos, que, assim, autores internacionalmente, nacionalmente renomados. E quanto ao estudo, eu recomendaria aos nossos alunos que estão entrando agora, primeiro, reservar um horário para o estudo. Sempre o cérebro funciona um pouco melhor de manhã, mas ok, a maioria das pessoas talvez não possam nesse horário. E nós oferecemos vídeos, rotas, então você pode estudar escutando, vendo, lendo, né? Então vocês vão ter que sentir com qual forma de estudo vocês se adaptam melhor, vocês aprendem melhor. Agora é fundamental, como a professora Carolina e o professor Lucas disseram, vocês têm que ler o livro, mas também não basta apenas ler. É preciso muitas vezes fazer um pequeno resumo, anotar alguma coisa, tá? Fazer então vocês fazer um fichamentinho, então vocês precisam adquirir uma rotina de estudo, então reserve uma hora, né? A hora que vocês conseguirem, tá? Vocês vão sentir ao longo do curso através de qual método vocês aprendem melhor, escutando, ouvindo, lendo, tá? Mas procurem fazer anotação e leiam o livro. Aliás, leiam o que vocês puderem, leiam notícias, boas notícias, de bons sites, de bons jornais, coisa boa, coisa de qualidade, porque isso também vai impactar vocês na escrita. Claro. Na escrita, tá? Então aproveitem os conteúdos que nós disponibilizamos aqui. Eles são variados e realmente assim, a biblioteca dá inveja mesmo. Tá? É verdade, sim, você falou muito bem. Às vezes a gente descobre obras clássicas navegando lá pela nossa biblioteca virtual Pearson. Nessa tela, gente, nós estamos mostrando para os nossos alunos, para você que está ingressando agora, isso aqui é uma rota de aprendizagem. Nós temos dois modelos de rota. A gente tem um modelo um pouquinho mais antigo, que é esse que ainda aparecia a faixinha vermelha, aqui no caso é a investigação de riscos e fraudes corporativas, mas nós temos também um novo modelo de rota, que é uma rota um pouco mais descoladinha, um pouco mais fácil de navegar. Agora, tanto em uma como em outra, vocês vão encontrar os mesmos materiais. Nós teremos aqui a videoaula, onde vai ter um professor que vai estar apresentando o conteúdo. Nós temos o texto da aula, esse texto da rota, assim que a gente chama ele, o material para impressão da rota de aprendizagem. Esse texto é fundamental para que vocês possam entender o desenvolvimento do argumento que está posto na aula. O professor Zico falou algo que eu gostaria de destacar. Cada um tem o seu jeito de aprender. Não cabe a nós determinar uma regra única ou um jeito normal. Cada um vai encontrar a sua forma de estudar. Mas é importante que vocês conheçam os recursos que estão à disposição para vocês montarem o método adequado de vocês. Nós temos aqui o material para impressão da rota de aprendizagem, nós temos os slides, esses mesmos que aparecem aqui no fundo da tela, vocês vão poder acessar os slides da disciplina, e tem algo, gente, que para mim é fundamental, que é a possibilidade de ouvir a aula em áudio. Eu faço parte desse enorme contingente de pessoas que vem utilizando os podcasts como mecanismo de informação, como forma de estudo. Você também pode fazer o download do arquivo da aula em MP3 ou o arquivo do vídeo em MP4, você que escolhe. Você pode fazer o download desse material e você pode ouvir no momento que você estiver no trânsito, no momento que você estiver sem a sua internet, sem o 4G, enfim, onde você estiver
um momento offline, você poderá fazer o download e estar aproveitando esse tempo para se dedicar aos estudos. É muito importante ressaltar que todas as nossas aulas, elas têm essa divisão em 8 partes. Uma conversa inicial, 5 temas na prática e finalizando. Gente, qual que é a ideia? Por qual razão que existem esses diferentes segmentos? Ora, nós gostaríamos que vocês pudessem fazer pausas. O aluno assiste um vídeo de 7 minutos, de 8 minutos, para, pensa, reflete. Isso é importante para evitar um vídeo inteiro. Ah, professor Lucas, mas eu estou a fim de fazer o download de um arquivo para colocar aqui no meu MP3, eu quero escutar quando eu estiver no trânsito. Eu não posso fazer o download da aula completa? Pode. Você pode fazer tanto o download das partes, como você pode acessar um arquivo completinho. As libras também, elas podem ser acrescentadas, elas podem ser retiradas. A inclusão é um dos aspectos muito importantes e é por essa razão que as nossas aulas gravadas também vêm com a Libras. Amigos, se eu não esqueci mais nenhuma lâmina, a gente avança ou vocês gostariam de fazer mais algum acréscimo aqui? Não, acho que é isso. E assim, reforçar, né, o que a gente já colocou aqui. Coloquem aí um horário que vocês vão estudar, constância, sabe, fazer um pouquinho por dia. Beleza, eu vou assistir a aula hoje, eu ouvi indo para o trabalho, mas aí amanhã eu vou ler o material. Na quarta e na quinta-feira eu vou ler o livro. Façam um cronograma, sabe, façam um planejamento dessas atividades, para que vocês façam um pouquinho por dia e dentro da rotina de vocês. Então, tem muita gente que vai ler o livro indo trabalhar, no ônibus, tem gente que vai ouvindo, enfim, o importante é fazer um pouco por dia, não deixar acumular. Isso é bem importante porque uma vez que acumula, vira assim uma coisa incontrolável ali que você não vai dominar. Então é bem importante que vocês façam um pouquinho por dia. E a Bom, gente tem um instrumento, né, Carol, para ajudar o isso, aluno a saber quando que a coisa acumulou. Esse isso. instrumento é o sistema de avaliações. O sistema de avaliações, ele ajuda você a perceber o risco de não fazer uma rotina de estudo semanal. Por quê? Existem avaliações que ficam abertas por 6 semanas. São as nossas atividades pedagógicas online. Existem algumas que ficam abertas por apenas 3 semanas. Essas duas, a APOL 1 e a APOL 2, são o que nós chamamos de avaliação, que são avaliações com consulta. Mas também tem avaliações que precisam ser feitas em 60 minutos. Ora, se você, no início do seu curso, se você está encontrando dificuldades, ou se você está percebendo que as suas notas estão ficando um pouco abaixo do número indicado para ser aprovado, que é a nota 7, esse é um indício de que você precisa ajustar o seu sistema de ensino, ou ainda que o tempo destinado ao estudo não está sendo compatível com a carga horária do nosso curso, com a carga horária da nossa disciplina. Então, veja, reservando um determinado tempo de estudo, se organizando e com o tempo, não se sintam aflitos, não se sintam apreensivos. Talvez os alunos que já fizeram outra faculdade, quando abrirem as primeiras provas, vão até falar, nossa, mas está muito fácil isso aqui, essas questões são muito óbvias. Professor, você está de sacanagem comigo. Não, as pessoas no início, no módulo acolhimento, nas primeiras 4 disciplinas, as pessoas estão aprendendo a estudar no ensino à distância. Ninguém nasce sabendo como organizar o seu tempo. A gente não tem no EAD a figura do professor que está lá em determinado horário iniciando a sua exposição. Então, até os alunos... Isso é um período de transição, né? É um período de Exatamente. transição. Você quer fazer algum acréscimo, Carol? Eu gostaria de só reforçar aqui que são 2 APOLs, tá? Essas atividades são com consulta, e você Isso. pode entrar e sair sem entregar essa atividade, tá? Porque você, justamente para isso, para você poder consultar. E aí, então, só reforçando aqui o prazo, a APOL 1 iniciará no dia 17 de abril e vai finalizar no dia 29 de maio. E a APOL 2 inicia no dia 8 de maio e inicia no dia 29 de maio. Então, vocês têm essas 2 atividades para fazer com consulta, e é bem importante que vocês as façam, porque elas são parte importante da sua nota, tá? Então, elas vão totalizar ali 30%
da sua média. Então, façam as 3 tentativas. São 3 tentativas, justamente para que vocês testem, né? Vocês estudem a partir da APOL. Então, faça a primeira na primeira semana, faça a segunda na segunda, faça a terceira na terceira. Não precisa fazer muito, tudo de uma vez só, né? Então, é importante que vocês utilizem esse instrumento para o estudo de vocês, para a revisão do conteúdo também. E aí, só reforçando, a APOL 1 e a APOL 2, vocês vão fazer aqui nesse ícone de avaliações, Boa. dentro da sala da disciplina, tá? Já a prova objetiva e a prova discursiva, vocês vão fazer lá no ícone de provas online, quando vocês entram no AVA, tá? Ao invés de clicar no íconezinho azul para acessar o AVA, vocês vão acessar o Provas Online ali, que é o ícone de provas. Elas estarão disponíveis somente na data de provas, que será no período do dia 29 de maio até o dia 19 de junho, tá? 29 de maio a 19 de junho. Então, só nesse período que elas estarão disponíveis lá. As provas, elas estão sendo feitas de casa mesmo, tá? Desde a pandemia foi autorizada a prova remota. Contudo, vocês têm que ter microfone e câmera, porque elas são supervisionadas e auditáveis. Então, é isso. Vocês podem fazer de casa, não precisa agendar, tá? E vocês têm que ter, então, câmera e microfone. Bom, as provas, elas têm apenas uma tentativa em cada e não tem consulta. Se alguém abrir uma outra janela, né, enquanto estiver fazendo prova, a prova ela é entregue e você acaba perdendo, então, essa avaliação. Então, não pode consultar nada nessas avaliações. E aí, a segunda chamada, se caso você tenha tido um mau desempenho na prova, e queira pedir uma segunda chamada, você pode solicitar, tem uma taxa, né? E aí você faz essa segunda chamada, ou prova substitutiva, né? Para substituir a nota que você teve na prova regular. Tem alguns cursos que têm a APOL discursiva, tá? De gestão pública e relações internacionais no núcleo específico. Então, é um pouquinho diferente, é só uma tentativa nessa APOL discursiva. Mas eu acho que é Eu acho que isso. é interessante, pessoal, a gente ressaltar o projeto mentoria. A Carol já falou e eu quero destacar esse ponto. Terça-feira, às 19 horas, no dia 18, vai ser a professora Daniele, depois vem a professora Manon, depois o professor Guilherme, depois o professor Gerson, depois eu. Nas terças-feiras, nós vamos estar explicando uma dimensão. Nós vamos ter uma aula inteira como essa, só para falar sobre avaliação. Por favor, anota aí, dia 16 de maio, eu e a professora Thalita vamos estar junto com a professora Aldrin lá na mentoria, falando para vocês sobre o sistema avaliativo, porque esse é o nosso objetivo, é fazer com que você entenda como funciona, para que você se sinta seguro no momento de fazer uma avaliação. A gente só está apresentando hoje essa importante parte da vida acadêmica, mas, por favor, não há razão para a apreensão, vocês realmente vão ser muito bem assistidos e é por essa razão que nós estamos aqui fazendo só uma entrada nesse tema. Nós temos algumas dicas que são importantes, né, professor Zig? Gente, é acompanhar o calendário. Então, a professora falou aí da data das provas, do formato das provas, então tem que ficar atento ao calendário, aos períodos, tá? Então isso é muito importante para não ser pego de surpresa. Estou numa semana de prova, é a última semana para fazer a prova, né? Veja os avisos, isso é muito importante, porque a gente fala com vocês, a gente manda aviso, às vezes tem lá uma avaliaçãozinha que tem uma regrinha específica, a gente manda um aviso lá para vocês, tá? Então veja, os avisos são muito importantes, né? Eles ficam ali em cima, ali, ó, avisos, contatos, do lado de contatos, em cima da tela, né, do AVA. E mexam no AVA. Eu vou reiterar, todo mundo já disse aqui, mas mexam. Tá? Vocês vão aprender rapidinho, uma plataforma incrível. Incrível mesmo. Então, dúvidas sobre avaliações, documentos, envio no atendimento online. Né? Dúvidas sobre os conteúdos e o curso dentro da disciplina e a tutoria. Tá? Então, tem uma dúvida lá, professora Caroline, sobre partidos políticos. Né?
sistemas partidários e partidos políticos. Então, é lá que você vai mandar. Então, a professora Carolina vai responder. É uma coisa sobre teoria das elites, o professor Lucas pode responder, o professor Domingos, enfim, né? Acompanhe as aulas interativas do seu curso no ícone, tá? Aquele ícone aqui é uma câmera, tá? Estão vendo ali a aula ao vivo. Inscreva-se nas conferências do momento da extensionista. Gente, acho que o professor vai explicar um pouquinho melhor, o professor Lucas vai explicar um pouquinho melhor. Eu só queria chamar a atenção de vocês aqui, além dessas dicas, tá? Então, vê o aviso, use o link tutoria para tirar as dúvidas sobre os autores, sobre os textos, sobre os termos, sobre os conceitos. Usem. Vocês têm um professor de vocês, enfim, quando a gente fazia o presencial, a gente tinha que esperar o professor, às vezes esperar a aula para fazer uma pergunta que a gente ficava meio assim de querer fazer. Vocês têm isso na mão de vocês, no computador de vocês, a hora que vocês quiserem. Tá? E outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui são os nossos eventos. Vocês vão acompanhando ao longo dos anos, vocês vão ser avisados por pop-up, pelos avisos. E uma das coisas interessantes na instituição do ensino superior são os eventos, porque eles também são eventos de aprendizagem. Tá? Eles são fundamentais. Eles têm um caráter também pedagógico. Tá? Claro. Então, vamos lá. Então, vamos discutir as eleições municipais do ano que vem. Vai ter evento sobre isso. A gente discutiu agora, já em março desse ano, o novo Ministério da Gestão, lá no curso de Administração Pública. Uhum. O pessoal de Relações Internacionais vai discutir as tensões lá no Estreito de Taiwan, por exemplo. Tá? Então, são nós falando aqui, os seus professores discutindo temas da conjuntura, mas também a gente vai trazer outros professores também, né, de vez em quando. Então, os eventos são fundamentais. Tem as disciplinas, tem os conteúdos, os vídeos, as rotas, os livros e os eventos, tá certo? A professor Lucas, falar um pouco aí sobre esse momento extensionista. O momento do extensionista, ele é um momento que tem uma singularidade, pessoal, e é por isso que a gente dá esse destaque ele aqui nessa lâmina. Esse é um momento em que você, que ingressou no ensino superior esse ano, você vai ter professores te supervisionando sobre como que você vai fazer as suas atividades de extensão universitária. Veja, essa é uma parte muito, muito importante da formação acadêmica, porque é o momento em que nós vamos levar para a sociedade o conhecimento que é produzido, gerado, formatado dentro de uma instituição de ensino superior. Professor Lucas, mas eu sou aluno do EAD. Eu vou fazer extensão universitária? Vai sim. Mas como é que eu vou fazer isso, professor? Bom, para fazer essa orientação, para que você possa ter uma supervisão dos docentes do teu curso, é para isso que servem as conferências do momento da extensionista. Por se tratar de conferências, de um atendimento personalizado, você poderá, se você quiser, abrir a sua câmera, abrir o seu microfone e conversar diretamente com os professores que estão à disposição para te supervisionar lá nas salas de atividades extensionistas. Mas, professor Lucas, eu não sei exatamente o que é isso, não tem problema. As atividades extensionistas, gente, elas só vão aparecer para vocês quando vocês estiverem chegando na 5ª disciplina. Então, tem um certo tempo, isso vai aparecer no futuro. O importante é que já na aula inaugural, você saiba que o chat, o texto escrito, não é a única forma com a qual você vai poder interagir conosco. Haverão salas em que você vai poder abrir a sua câmera, abrir o seu áudio e conversar conosco, mas isso requer inscrição prévia. E é esse botãozinho da inscrição que nós estamos mostrando para vocês aqui agora. As aulas interativas que vocês assistem pelo ao vivo do AVA, como essa que estamos fazendo agora, com essas vocês vão poder mandar as suas dúvidas via chat. E o professor Zygmunt falou muito bem, a gente costuma receber vários convidados lá. As aulas interativas são momentos em que nós vamos ir além do conteúdo gravado. É um momento muito importante da sua formação, porque que não se restringe às videoaulas gravadas. Professor Lucas, mas eu estou preocupado com a minha prova. Eu quero saber qual é o material que eu tenho que estudar para ter um bom desempenho na avaliação. É o material gravado. É o material que está na rota. Mas a vida não acaba em uma prova.
a dimensão, a inclusão, a mudança, a transformação que o ensino superior promove não se reduz a uma avaliação. É por essa razão que é muito, muito importante participar das nossas atividades, fazer ter uma vida acadêmica ativa. Não é? Você terá a oportunidade, por exemplo, de participar do programa de iniciação científica, de fazer parte dos grupos de pesquisa dos professores da Uninter. Por acaso, tanto a professora Carolina como o professor André Zigma são professores que orientam estudantes por meio do PIC, e é um outro momento em que você pode abrir a sua câmera, trocar ideia, enfim. O fato de você estar à distância não significa que nós vamos fazer uma educação que seja totalmente à distância. O nosso desafio é fazer o ensino à distância sem distância, ou quebrar essa distância aqui, por meio da câmera, por meio do vídeo, e fazer, de fato, uma integração bastante profunda. Agora eu vou mostrar para vocês algumas informações sobre os nossos canais, não é mesmo, gente? Professor, eu só queria incentivar os alunos a participarem de projetos de pesquisa, tá? Por favor. Quem se integra em projeto de pesquisa aprofunda a sua formação e, consequentemente, sai com uma formação melhor, tá? Participem, vejam os eventos, participem dos projetos de pesquisa, vivam a instituição do ensino superior. Não é só fazer prova, não é só aquele feijão com arroz. Feijão com arroz é importante, mas façam algo a mais. Com certeza. E isso qualquer modalidade, no presencial também, na modalidade à distância também. Quem faz a faculdade valer a pena, né, é a participação do aluno. O aluno ativo, participativo, que vai tirar dali tudo que ele pode aprender, e, enfim, tudo aquilo, né, que ele vai poder aprender para ter uma melhor formação possível. Então, depende muito de você. Aí eu acho que é importante fazer esse chamado, porque realmente é você que vai fazer a diferença na sua vida, sabe? A gente está aqui para te auxiliar, para caminhar junto com você nessa trajetória, para tirar dúvida, para te orientar, mas assim, é muito, muito importante que você faça a sua parte, muito, muito importante. E ainda mais num um país tão competitivo, né, que tantas pessoas têm formação hoje, então, assim, tem que se diferenciar, tem que estudar bastante, tem que participar de tudo que você puder, com certeza vocês terão aí muito sucesso na trajetória profissional de vocês. E a gente sabe como as redes sociais, elas acabam funcionando como um Carrefour, como um lugar de encontro, não é? A gente mostrou aqui para vocês as páginas dos cursos, tanto no Facebook como no Instagram. Sempre que você desejar se sinalizar, fazer uma marcação, a gente está lá atento ao que está acontecendo nas redes sociais, e vamos ficar muito felizes se você lembrar da gente e aproveitar essas páginas para receber os conteúdos que a gente coloca também para o público externo, que são as transmissões que ocorrem no YouTube, as transmissões que ocorrem no Facebook. São essas transmissões que temos em tela. Aqui, nessa lâmina, a gente traz para vocês alguns dos rostos que animam essas atividades. A gente sabe que é uma interação fria, essa que ocorre pela máquina. É por isso que precisamos ressaltar a intenção de falar em inglês, a intenção de participar de uma atividade com convidados com uma enorme carreira acadêmica. Eu só batendo o olho na tela aqui, eu vejo momentos realmente muito marcantes da nossa formação, e todas essas atividades que vocês estão vendo aqui foram atividades que aconteceram no YouTube. Então, mesmo quem ainda não é aluno da Uninter, poderá interagir conosco por meio de atividades como as lives e das nossas aulas que acontecem em diferentes plataformas. A gente gostaria, inclusive, acho que é importante ressaltar que no futuro, quando você for egresso, que você possa aparecer na câmera junto conosco, que você possa, na condição de egresso, depois que você terminar o seu curso, vir contar a sua história, vir falar sobre como é que foi a sua trajetória conosco, e com isso nos ajudar a entender um pouco melhor o seu lado, a compreender a forma como você viveu o curso e entender qual foi o resultado que isso teve na sua vida. Essa é uma das atividades que a gente espera poder participar, ter a participação direta de egressos. Gente, talvez a gente esteja chegando no final da nossa aula, e de fato é só apenas e tão somente a primeira de muitas,
E eu acho que com isso a gente já pode ir para o encerramento, né? Sim, acho que sim. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês estão vendo essa conferência provavelmente depois também, né? A gente teve, infelizmente, um problema no AVA e a gente vai deixar essa conferência aqui na sala de vocês. E também teremos o encontro da mentoria, né? Que sem dúvida a gente vai aí aprofundar alguns aspectos dessa introdução aí à modalidade e ao curso superior que vocês ingressaram agora. Carol, obrigado. Zig, você gostaria de dar uma palavrinha de encerramento, querido? Não, eu acho que a tônica aqui da nossa aula inaugural foi o seguinte: aproveite o ensino superior, aproveite o conteúdo, conhecimento à disposição de vocês. Isto é o principal fortuna que vocês podem ter, o principal capital que vocês podem ter, que é o conhecimento, né? Então aproveite a universidade como um todo, né? É isso que eu sugiro, é isso que eu espero de vocês, né? E aproveitem bem essa jornada. Bom, gente, para fazer a minha fala de encerramento, eu quero destacar uma das características que a gente estuda um dos dados que a gente estuda quando vai fazer pesquisa sobre elites é o exclusivismo do acesso ao ensino superior ao longo do século XX. Ter um diploma de ensino superior foi, durante muitos e muitos anos, o principal diferencial para marcar quem está no universo de elite e quem não está. O ensino à distância, ele possibilita a democratização do acesso ao ensino superior. E não é apenas por conta do valor da mensalidade, que é muito baixinho, mas é sobretudo pela capilaridade. Eu sempre digo, o que impede uma pessoa que está no interior do Brasil de estudar não é o vestibular, é a república, é se manter em uma capital. E o ensino à distância possibilita que em qualquer lugar que você esteja, qualquer lugar conectado à internet, tendo apoio da rede de polos de apoio presencial, você possa fazer parte da nossa história. Você possa ingressar na Uninter e, por meio das nossas aulas, das nossas atividades, você possa transformar o seu entorno. Esse é o nosso objetivo e nós ficamos lisonjeados que você tenha escolhido a Uninter para vir fazer o ensino superior. A sua escolha, ela é para a gente um desafio, o desafio de fazer o ensino à distância com qualidade, de fazer com que esse momento seja realmente transformador, e a gente gostaria de agradecer pela sua decisão de vir fazer a sua faculdade, fazer o seu curso superior aqui no Centro Universitário Internacional Uninter. Muito, muito obrigado. Aproveitem as atividades da semana de aula inaugural, aproveitem as atividades do Global Meet, são muito, muito legais, e na semana que vem a gente já começa com mentorias para apresentar outras dimensões do nosso curso. Gente, valeu, vamos encerrando por aqui. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Tchau, sejam tchau. bem-vindos. Tchau, tchau.